Rodolfo! Gol! Do Flamengo! Sabe de quem? Mas enfim, aí a Copa do Mundo de 2014 é a Copa do Mundo no Brasil, então tinha aquela regra de regulamento que o Brasil não precisava passar pelas eliminatórias. Eu acho que isso é um problemaço para o Brasil, porque o Brasil não teve teste absolutamente nenhum para se preparar para aquela Copa do Mundo. O Brasil teve 2 Copas Bocas, né? Contra a Argentina, que tinha voltado ali aí pegava aquela coisa da seleção dos times brasileiros e tal, e jogava com a Argentina, que tinha também os jogadores de lá. Mano Menezes foi demitido, porque o trabalho, segundo eles, não foi um trabalho assim que aprontasse o Brasil para a Copa do Mundo. Veio o Luiz Felipe Scolari. Eu sempre dizia, amigo, o Luiz Felipe Scolari, Filipão não pode aceitar voltar para a seleção. Ele tem ali o seu espaço, né, o seu canto sagrado na seleção. Não precisava ter voltado, ainda mais pelos problemas que ele tinha passado no Palmeiras, de rebaixamento, mas foi um desgaste desnecessário. Ele volta para a seleção e aí cai a bênção da Copa das Confederações, que vem com aquela final contra a Espanha. Porque a gente não esquece a Copa das Confederações, a gente esquece todo o resto. A gente só fala da final contra a Espanha, que foi, naturalmente, a gente tem que falar uma grande partida, uma grande exibição da seleção brasileira. Não só pelo placar, mas pelo jogo jogado, né? Quem assistiu percebe que o Brasil jogou muito bem aquela final. Mas foi um pingo no horizonte, porque o Brasil, da passagem do Filipão, só teve essa partida também, com uma partida assim que a gente fale, que foi um grande jogo da seleção brasileira, do coletivo da seleção brasileira, né? E veio a Copa de 2014, enfim, a gente sabe que a preparação não foi a ideal, mas pouco se discutiu em relação àquela seleção, pouco se falou, pouco se debateu, como se havia debatido 4 anos antes a seleção do Dunga. A seleção do Dunga foi muito mais debatida, foi muito mais criticada do que a seleção do Filipão, que não pegou ninguém, né? Essa é a verdade, não passou por eliminatórias nem por nada. E diferente da própria Argentina, que chegou mais bem preparada, que acabou chegando até na final, com todos os problemas que teve, né? Enfim, não vou colocar a AFA no caminho, mas se preparou melhor do que o Brasil. A Argentina fez um trabalho melhor. Não digo que o Brasil, aquela seleção era para ser campeão do mundo. Discordo totalmente. Eu não gostava do Luiz Gustavo, não gostava do Hulk. Eu achava que esses jogadores eles tinham que sair da seleção. Em algum momento eles iriam sair, não saíram, infelizmente. Enfim, uma série de coisas que a gente pode colocar em relação ao Brasil. Mas eu vou chamar o Miro aqui, né, que foi o único que ainda não debateu, sobre o que ele acha que foi o preponderante para o Brasil não fazer frente à Alemanha naquela Copa do Mundo. O retrospecto todo foi errado. Como eu falei antes, a Copa das Confederações é um engana-bobo, né? Porque, nossa, ganhou aquela competição, vai ser campeão tranquilo 2014. Todo mundo falando, agora vai ganhar. Não jogou eliminatórios, os amistosos eram estranhos, assim, né? Contra seleções fracas, na maioria das vezes, ou só com equipes da América do Sul. Tanto que você pega naquela passagem de 2011 até 2014, gente, o que foi aquela Copa América na Argentina? Aquela disputa de pênalti com o Paraguai, não fez um gol. Jogou um monte de bola na lua. Aconteceu algo assim, aquela preparação foi toda meio estranha. Mas ainda assim, eu acho que o Mano Menezes deveria ter chegado até aquela Copa do Mundo, porque ele estava renovando. Eu acho que desses anos todos que a gente estava falando, é quem estava tentando mais fazer uma renovação e preparar jogadores para a Copa do Mundo, embora alguns seriam pela primeira vez a jogar a Copa do Mundo naquela época. E enquanto a Copa do Mundo, acho que já naquele jogo contra o México, que foi na segunda rodada, ficou bem claro que não ia dar, gente. Que foi um 0-0 que deixou bem claro ali que o Brasil não ia conseguir muita coisa. Lembro também daquele jogo com o Chile nas oitavas de finais, que sim, foi na véspera do meu aniversário e eu tive quase um problema cardíaco, porque foi um jogo muito tenso. E já tava meio que tudo sendo prenúncio, não vai dar certo. Igual como 2018 foi contra a Costa Rica, que eu tava vendo do trabalho o jogo, eu falei, tá na cara que não vai levar essa Copa, não é possível, vocês estão fazendo 2 gols
2 gols assim no final do tempo regulamentar. Então tem coisas ao longo do processo que tu percebe. É tanto que o único jogo que eu gostei mesmo da seleção naquela Copa foi contra a Colômbia. Jogou acho que 70 minutos bem daquele jogo e sim. Mas tem muitas peças individuais que me chamaram a atenção, que me incomodaram demais. Por exemplo, o Thiago Silva. Tava nítido que o emocional dele tava descontrolado naquela Copa. Aquela disputa de pênalti mesmo, aquele choro dele, aquele negócio na hora do hino nacional de ficar todo mundo junto, parecendo até que é uma trupe militar, e gritando a torcida também. A torcida achei que tava muito fria em comparação com os times de futebol, né? Assim, normalmente, era só, sou brasileiro e tá. E aí? Chegava lá, ficava mais tempo calado a torcida e não dava pra perceber que não ia rolar naquele processo todo. E o que também me chamou muita atenção no jogo com a Alemanha foi aquela história de botar o Bernat e abrir todo mundo, né? O Bernat tem alegria nas pernas, não precisamos jogar um esquema mais defensivo e tudo, bota ele um pouquinho mais aberto e tudo que vai dar certo. Chegou na hora lá, né? 5 gols em 35 minutos de jogo, tava já 5-0 com 32 minutos, mais ou menos, de jogo. Todo mundo tava vendo o que tá acontecendo aqui, gente. Aquele jogo do Mineirão. Peraí, tanto gols assim em sequência? Toda hora? Não, o que me chama a atenção assim é que a gente observa muito a escalação, né, que talvez não fosse a ideal, mas esquece também toda aquela choradeira pela ausência do Neymar, né? É um negócio absurdo. O cara com camisa na mão, boné virado e coisa de não sei o que de Neymar. Força Neymar numa semifinal de Copa do Mundo. Não é essa postura numa semifinal de Copa do Mundo. Mas aí eu vou discordar de novo. O Brasil e ficou mais coisado, porque de repente se aquela Copa do Mundo não fosse no Brasil, eu acho que seria tudo muito diferente. Eu acho que o cara dá peso forte em cima, grandes jogadores ali chorando, sabe? Christian Ramírez, olha só! Olha o Neymar aí, rapaz, no primeiro pacote. Olha só! Sai não! Definhando por causa de Neymar, gente. Pelo amor de Deus, foi uma lesão. Me lembrou muito quando alguém sai do Big Brother. E aí a casa inteira fica chorando, como se o cara tivesse morrido. É basicamente isso. Ou a Fazenda, sei lá, qual reality que vocês preferirem, que é a mesma coisa. O cara que o pessoal gosta tanto, sai e os caras começam chorando, não sei o quê, como os caras pensam muito. Gente, o Neymar teve uma lesão, faz parte do futebol. O futebol é feito disso, né? Pertence ao futebol, como diria Vanderlei Luxemburgo. Fala aí, Edu. Porque o que acontece? Eu acho que a gente fica também com essa questão de falar, essa choradeira e tal, mas vai muito em cima do que eu falei em respeito à preparação. Acho que a gente pega nisso porque não deu certo. Eu vejo esse jogo da Alemanha um jogo totalmente atípico, cara. O Brasil pode jogar mais 500 vezes contra a Alemanha, que a Alemanha não vai fazer aquilo. A gente pode botar o time do Vasco aí, cara, que, com todo respeito aos vascaínos, ao meu ver, é o time mais limitado hoje. Eu falo, gente, a gente não discute a eliminação, a gente discute o resultado, 7-1, que é a única coisa que a gente discute. Porque esse eliminado com a Alemanha é plenamente normal, né? Qualquer contexto do Brasil. E também achei errado aquela preparação em Teresópolis. Gente, o Brasil já jogou no Ceará, jogou em Minas Gerais, em lugares bem mais quentes, vai botar em Teresópolis, que faz o quê? 15 graus por dia? Não entendi também essa preparação e botar lá em Teresópolis a seleção. Não fez sentido nenhum. A imagem antes do 7-1 é a seleção brasileira em Teresópolis, se preparando para a partida contra a Alemanha. E eis que vem David Brasil descendo de um helicóptero e entrando nas margens do prédio principal da Granja Comari para fazer uma visita a Neymar. A imagem que ficou para mim antes do 7-1, com todo respeito ao David Brasil, que é uma figura muito engraçada, mas não, né? Semifinal de Copa do Mundo, você vê Granja Comari com David Brasil entrando, pegou mal, e acho que isso tudo sim entra no contexto do 7-1 por si só. Regina Casé recebendo no esquenta também os jogadores, né, para disputa musical. Também teve isso antes do jogo com a Croácia, na primeira partida. Eu acho que levaram muito a sério a questão da Alemanha estar sendo bem humorada no Brasil, né, que tinha lá foto com o índio, selfie com o torcedor do Flamengo, aquela coisa da camisa vermelha e preta. Quem diria, camisa vermelha e preta? A Alemanha nunca teve camisa vermelha e preta.
Foi ter justo. O sinal no dia do jogo. Foi uma grande sacanagem, né? Fala, Douglas. Quando saiu o quinto gol da Alemanha. Só pra comentar, quando saiu o quinto gol da Alemanha, aqui na rua ficavam soltando fogos, gritando Mengo, Mengo, Mengo naquele dia. Isso é Real. Isso é uma escrotidão, cara. Isso é um Fala, vacilão. Então, para concluir o que eu tava, o raciocínio, né? Eu vejo o seguinte: se o Brasil passa da Alemanha e é campeão, acho que iria ficar marcado na memória o choro do Thiago Silva como um ato, entre aspas, heróico. Olha lá, o cara que chora pela pátria, coisa e tal. E o pessoal levar a camisa do Neymar. Pô, lá, usaram a contusão do Neymar para tirar forças a mais para ser campeão. Entendeu? Então, assim, a gente leva. E se você for parar para ver, a Alemanha fez uma preparação também totalmente diferente. Os caras ficaram lá no interior da Bahia. Os caras andavam no meio do povo, entendeu? E isso é levado para o lado bonito porque eles ganharam. Se eles tivessem perdido, ia ficar, pô, também os caras vieram para o Brasil para curtir, só queriam saber de ir para praia lá na Bahia, entendeu? Então acho que a gente leva as coisas pelo lado do resultado. Se deu errado, a gente vai tirar, igual teve o choro do Thiago Silva, a contusão do Neymar, e levar para o lado negativo. Se é campeão, a gente tira essas mesmas cenas e leva para o lado positivo. Esse é o ponto do debate. Eu acho, Douglas, que eu, Fábio Castro, nunca vi numa Copa do Mundo uma seleção numa semifinal que fez algo parecido com aquilo, com aquela coisa da camisa e tudo mais, sendo campeão do mundo. Eu nunca vi. Pode ser que amanhã, em 2022, o Neymar se machuque nas quartas e na semifinal o Brasil faça a mesma coisa. Não, que seja pelo mas amor de Deus, para de falar isso. Não, eu tô falando. Não, esquece o Neymar machucado, machuca o Pontinho, o William, mas o Neymar não, pô. Pelo amor de Deus. Calma, O Nacional acertou naquela época, gente. A gente tem tempo para arrumar outro craque ainda, caso isso aconteça. Temos tempo, 2 anos. Marcinho. Cara, assim, eu vou ser bem rápido na Copa de 2014, porque eu não gosto da Copa de 2014. Apesar de ter ficado eufórico, vai ter Copa, aquela coisa de briga política que na época a gente foi pra rua por causa... Não era pelos 20 centavos, eu acho que aquilo inflamou os jogadores também. Eu acho que é o choro do Thiago Silva, os gritos no hino nacional, eu acho que foram muito disso, pelo peso que eles estavam carregando, porque, pelo menos na minha cabeça e na cabeça dos meus amigos, a gente pensava, a gente precisa ganhar a Copa, a gente tem que ganhar a Copa porque a gente está unido, porque foi todo mundo para a rua para defender contra tudo e contra tudo, então a gente tem que ganhar a Copa. E eu acho que isso inflamou os jogadores de uma certa forma. Por exemplo, o Thiago Silva chorou. Para mim é o de menos ver ele chorar. Ele não falhou na Copa. Ele falhou, acho que não. Teve um pênalti, não acho que foi na Copa América. Ele não falhou na Copa. Ele falhou em jogou a Colômbia. Entrar na frente do Ospina. Isso. Foi verdade. Mas aí não valia mais nada. Verdade. Valia, ele ficou de fora contra a Alemanha. Exatamente. Ele contra a Alemanha. Ele nem jogou o 7-1. É parada de choro, não. Mas, cara, se a gente pega como foi a preparação, como o Douglas falou, como foi a convocação, o Júlio César... Cara, eu sou fã incondicional do Júlio César. Mas Júlio César, ele era reserva, goleiro, nem jogava no Toronto, no Canadá. Goleiro titular. Não, ele era reserva na Inglaterra e foi pra Toronto pra jogar, porque ele não tava jogando. É isso aí. E aí o nosso lateral direito na Copa começou com um, e no meio da Copa o Filipão mudou. Na esquerda a gente tinha uma dor de cabeça do caramba, porque a gente não sabia se o Marcelo conseguia marcar os outros. Na zaga, a nossa zaga, se o Thiago Silva e o Davi Luiz não jogavam, a gente tinha o Dante e o Henrique na reserva. A gente, na cabeça de área, a gente tinha o Luiz Gustavo. A gente tinha o Luiz Gustavo na cabeça de área, ali com o Fernandinho. A gente tinha na frente, se o Neymar se machucasse como se machucou, o Bernard. Pô, brincadeira, gente. Vamos ter um pouquinho... Se você pensar naquela seleção em final de Copa do Mundo, é que a gente era iludido, pô.
A gente ficou iludido pela Copa das Confederações, a gente tava... Pô, o nosso ataque era o Hulk. Hulk, meu Deus. Não dá. Se a gente parar pra pensar, o Fred... O que eu mais tenho pena foi do Fred, que não chegava a bola pra ele, e ele chegava. Pois é, então, injustiçado. Esse negócio de cone, eu brinco muito, mas é só na brincadeira mesmo, porque o cara mais injustiçado que teve da Copa do Mundo foi o Fred, que não chegava uma bola pra ele fazer gol. Nosso meio campo travado, cheio de volante, Ramires. Não, então, mas enfim, cara, a gente não tinha técnico. Hoje em dia a gente não tem técnico. Tira o Tite da seleção, se for brasileiro. Se a gente optar pela linha de ser brasileiro, a gente não tem um técnico. A gente tá ferrado. Na linha. Aí pensa em Renato Gaúcho, que também. Pelo amor de Deus. Que fez um trabalho. A vida inteira o Renato fez um trabalho no Grêmio. Você pega a Libertadores pelo Fluminense e agora no Grêmio. Aí é o técnico que o pessoal fala que é o melhor brasileiro. É o que eu tô falando. A gente só viu ele no Grêmio. E se ele viesse treinar o Flamengo, será que teria feito esse sucesso? Se ele tivesse, sei lá, num São Paulo, num Palmeiras, ia estar fazendo sucesso? E no Grêmio ele tem uma história muito grande. Eu acho que o Renato, pra mim, era igual o Guardiola. O Guardiola tinha que sair do Barcelona para dar certo em algum lugar, porque no Barcelona ele conhecia tudo ali. E o Renato, pra mim, no Grêmio é a mesma coisa. Se ele não for pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Corinthians, pro Cruzeiro, fazer um bom trabalho, quando ele fizer, aí beleza. Pô, o Muricy foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Muricy, outro nível, né? Ele ganhou muito. O Renato, só aquela Libertadores 2008, que ele perdeu também, a Libertadores, mas desdenhou da altitude. A gente não tem um técnico, a gente não tem a gente teve que recorrer da saída do 7-1, a gente foi atrás do Dunga de novo. E o Tite só não foi mandado embora exatamente por causa disso, por causa da falta de nome. Também acho. Pra vocês terem uma ideia, essa parte de direção técnica que o Douglas falou, o Douglas só assumiu para a Copa do Mundo de 2010, né? Assumiu logo depois que caiu a seleção em 2006, foi porque o Ricardo Teixeira estava na Barra da Tijuca almoçando com a Maitê Proença, a atriz que era da Globo, né? Maitê Proença, e ela falou: você reclamou que estava uma bagunça a seleção em 2006. Por que você não bota um cara mais linha firme, assim, linha dura? Por que não o Dunga? Ela deu essa sugestão, ele, tá aí, uma boa ideia. Foi daí que surgiu o Dunga para a Copa do Mundo até 2010. Você pega a Argentina, por exemplo, eles não têm um técnico hoje porque os caras não querem. Ele tem Simeone, ele tem o Pochettino, tem um monte de gente aí, tem o tio do Messi lá, que o Messi levou para o Barcelona, esqueci o nome agora, que também não quer, prefere os Estados Unidos do que ir para a Argentina. Então você vê, a Argentina tem... Todos são contra a AFA. Lá, os caras é contra a AFA, todo mundo é contra a AFA. Todo mundo é contra a AFA. É porque é uma bagunça a AFA. É porque a AFA ainda consegue ser uma bagunça maior que a CBF. Essa que é a verdade. Você isso publicamente, ele não, nenhum do corporativismo entre eles, nenhum deles confia na AFA. A AFA para eles é a inimigo do futebol argentino. É prejudicial, é nociva e paga pouco também. Não tem muito se falar. Acho que a AFA não é pior do que a CBF, não. Acho que a AFA tem menos dinheiro que a CBF. Eu acho que essa é a diferença. A AFA não teve os 3 últimos presidentes presos. É que é? A AFA não teve os 3 últimos presidentes presos. É porque ficou com um presidente por 32 anos que saiu porque morreu. Entendeu? Só por isso. O cara a Argentina ficou com o mesmo presidente, a AFA, por 32 anos. O cara só saiu porque morreu e quando descobriu a corrupção dele, já estava morto. Simples assim. E sem falar que na Argentina, pra vocês terem ideia, tinha a Superliga Argentina. Fizeram a liga dos próprios times lá na Argentina sem a AFA. Tava dando certo. Porém, a própria liga quis tentar salvar o Huracán e o São Lourenço, que deveriam ser punidos e acabar sendo rebaixados por crise financeira. Eles não puniram, aí então todo mundo se revoltou contra a liga e voltou para a AFA. Então, a partir da próxima temporada na Argentina, vai ser a AFA novamente comandando o futebol. Até dos times. Vamos para a Rússia, porque foi a última Copa do Mundo que a gente teve do Brasil. Mais uma vez, uma preparação com 2 treinadores, né? A gente teve, como disse lá primeiro, o Dunga foi o primeiro selecionado, né, no retorno ali dele, um retorno muito contestado. Afinal, a gente acabava de sair do Filipão, que tinha aquele peso com a seleção brasileira, e aí você esperando uma novidade, esperando um treinador assim,
diferente e vem de novo um ídolo, né, para tentar ser ali a cortina de fumaça para o patamar da CBF. O Dunga chegou, né, veio ali com esse peso, né, de tentar tirar a seleção brasileira do 7-1, do passado do 7-1, e as escolhas dele seguiram uma toada ali muito semelhante, né, à de 2010, porém com uma postura um pouco mais, digamos que adepta aos jornalistas, aos companheiros de profissão. Ele foi em vários programas de TV para tentar mudar um pouco, modificar a imagem arranhada, né, que ele deixou daquela Copa de 2010. Porém, não foi bem sucedido, né? Uma eliminação, duas participações muito fracas em Copa América. Aí, em 2015, eliminado para o Paraguai nas quartas, mais uma vez nos pênaltis. E em 2016, vexatório, né? Só ganhou do Haiti, né? Haiti, né? Esquece essa. Corta essa, nossa. Pula. Pelo amor de Deus, isso aí. Ser eliminado de um grupo que tem Haiti, Peru e Equador não dá, né, gente? Tem gol de mão, né? Com gol de mão ainda. E botou muito a culpa na falta do Neymar na época, né? Porque o Neymar tinha a opção de ir para as Olimpíadas ou ir para a Copa América, e ele acabou. Todo mundo decidiu que ele fosse para as Olimpíadas, e aí a Copa América sem Neymar, e aí botaram a ausência do Neymar, o que não faz o menor sentido, porque o Brasil tinha Felipe Coutinho, tinha Marcelo, tinha bons jogadores, e deu no que deu. E aí a saída do Dunga, né? Um começo de eliminatória muito fraco, com apenas uma vitória, se não me engano, né? E uma derrota. 5 jogos. Ele tinha perdido para o Chile, né? E aí ele ganhou da Venezuela. E aí uma série de empates com o Uruguai, Paraguai, e não saía daquilo. Exatamente. Aí a CBF, depois da Copa América terrível, tenebrosa, decidiu por demitir o Dunga e trazer o Tite, que na época era tido como o principal treinador brasileiro no momento, na atualidade, né? Talvez até hoje, a gente pode falar aqui de Luxemburgo voltando e tal, enfim, mas eu acho que o Tite ainda continua sendo ali o principal nome, junto com o Renato, que o Douglas falou. Mas é aquilo, uma ótima eliminatória com o Tite, incontestável, ninguém tem nada para falar das eliminatórias do Brasil. O Brasil foi impecável, né? Ele teve ali a sua estratégia, ele armou uma estratégia que foi consolidada ali. Tudo bem, muitas seleções naquela época caíram de padrão. Né? A Argentina caiu muito, o Chile caiu muito, que tinham sido finalistas da Copa América. A Argentina quase não foi para a Copa, né? Última rodada que ele conseguiu a vaga. A Argentina quase não foi para a Copa. Foi na última rodada que ela ganhou aquele jogo. O Chile ficou de fora. O Chile, poderosíssimo Chile, vice-campeão da América, foi de fora da Foi uma tragédia lá para os chilenos ali. Ter visto a geração dourada deles não conseguiu uma mera vaga para uma repescagem de Copa do Mundo, que acabou ficando com o Peru. Enfim, uma impecável trajetória de eliminatórias, porém, quando chega na Copa do Mundo, mais uma vez parece que baixa aquela coisa na seleção brasileira e não consegue convencer ninguém. Partidas ali que o Brasil jogou mal contra a Suíça, jogou mal contra a Costa Rica, conseguiu a vitória no finzinho. Contra a Sérvia, conseguiu ser ali um pouquinho melhor, né? Umas jogadas ali foi um pouco mais assertivo e fez os gols. Contra o México, talvez a melhor partida do Brasil, conseguiu ali fazer 2-0 no México, que havia tirado a Alemanha, né? Da Copa do Mundo. Tirado entre aspas, né? Foi na fase de grupos ali, a Alemanha é muito mal, mas o México ficou ali marcado por a vitória contra a Alemanha e se classificou no grupo que tinha a seleção atual campeã. O Brasil passou pelo México. Mas, de novo, chegou o grande teste, né, da Copa do Mundo, que era uma seleção europeia. Dessa vez não é uma seleção europeia gigante como a Alemanha, gigante como a Holanda, e sim a modesta Bélgica, modesta na questão histórica, porque o time da Bélgica, evidentemente, era tão bom quanto o do Brasil, e conseguiu ali ser eliminado num lance patético ali do Fernandinho, fazendo um gol de cabeça contra, e depois um contra-ataque que o De Bruyne fez o gol. O Brasil diminuiu no segundo tempo do Renato Augusto. Renato Augusto, que também era outro que eu não consegui engolir da seleção, ficou um tempão, mas depois que saiu o Brasil não conseguiu se encaixar de novo, então ficou meio que também com aquela coisa de que o Renato Augusto era importante, né? Eu não discordo, mas o Brasil mais uma vez eliminado, e aí eu vou querer saber dos três o que eles acham. Mas assim, de maneira bem singela e curta, vou começar com o Douglas. Por que o Brasil não conseguiu de novo fazer europeias, hein, Douglas?
Vai, paneleiro. Eu já vou logo pra essa panela, cara. Você pega o que passa na cabeça do Tite para levar o Fagner? Ele tinha o Fabinho. Ele levou o Fagner. O que passa na cabeça dele? E aí, como você falou, o Renato Augusto, cara. Como é que o cara leva o Renato Augusto para uma Copa do Mundo? Ah, mas, pô, quando o Renato Augusto entrou, ele mudou o jogo. Pô, se você bota outros jogadores ali, o cara poderia ter virado o jogo, por exemplo. Entendeu? Então levou o Paulinho. Paulinho estava na China e depois foi para Barcelona. Não sei se na Copa já estava para Barcelona. Ele sai depois da Copa. Então, mas são nomes que assim, para mim não dá. Se você for parar para ver, eu não vou lembrar de cabeça agora os jogadores que ele poderia levar ao invés do Renato Augusto, por exemplo. Mas eu acredito que teriam jogadores muito mais qualificados do que o Renato Augusto. Porque se o Renato Augusto fosse tão importante assim para a seleção brasileira, ele estaria jogando no Bayern de Munique e não estaria lá no Guangzhou. Ah, tem que levar um jogador que está atuando no Brasil porque ele joga mais do que quem está na Europa. Eu discordo, porque eu vou pegar aqui num geral. Talvez qual seja o melhor jogador do Brasil hoje, Gabigol. Se o Gabigol fosse tão imprescindível para a seleção assim, ele não estaria no Flamengo, estaria no Real Madrid, estaria no Manchester. Essa é a minha visão. Eu falo, respeito sempre as visões de todo mundo. Abriu o mercado europeu agora e não veio proposta clara para levar o Gabigol. A Inter abriu mão do Gabigol. Futebol vai ser esse futebol globalizado. Seleção da Bélgica, todo mundo em grandes ligas, em ligas fortes do campeonato inglês, né? Por aí vai. Exatamente. E aí, o outro ponto que eu vejo, eu me sinto muito à vontade para falar, porque antes do Brasil enfrentar a Bélgica, quando se decidiu enfrentar a Bélgica, tem um grupo de um futebol que a gente joga todo final de semana, eu falei, eu vejo a Bélgica como favorita e acho que o Brasil teria que montar um esquema para parar a Bélgica. Porque se você pegar peças individualmente, a Bélgica é melhor do que o Brasil. E se o Brasil parar alguns jogadores da Bélgica, e eu citei o Lukaku, o Hazard e o De Bruyne, você anula a seleção da Bélgica e você ganha na camisa. Que foi o que acabou acontecendo no segundo tempo. O Brasil quase empata e até provavelmente viraria o jogo por causa da camisa. A Bélgica respeitou a camisa. A Bélgica faz 2-0 e para de jogar. Porque se eles continuassem jogando, talvez meteriam 4-5. Porque jogando até ali os 30 minutos do primeiro tempo, a Bélgica deu aula no Brasil. Então, eu vejo nesses dois pontos, a panela e o técnico europeu sabendo trabalhar a individualidade de cada jogador. Se você for ver no jogo Brasil e Bélgica, o Lukaku jogou de ponta direita segurando o Marcelo não atacou naquele jogo, porque o Lukaku ficou nas costas dele. O De Bruyne foi jogar de centroavante e o Hazard ficou o tempo todo nas costas do Fagner, que era o ponto mais fraco do Brasil. O melhor jogador da Bélgica atuando no ponto mais fraco do Brasil. E aí acabou o time do Brasil. Aí depois o Brasil, claro, atacou, porque a Bélgica respeitou a camisa e parou de jogar. Aquele início de jogo contra a Bélgica, ele me lembrou um pouco o 7-1, assim, de cara, sabe? Ele tem algumas similaridades. Não sei se vocês concordam. Deu um susto, assim, né? Eu acho que o Brasil... Eu vou até discutir com você nesse ponto. Eu acho que o Brasil soube melhorar. Eu acho que o Brasil, ainda no primeiro tempo, depois que ele leva o 2-0, podia ser um mais lá, vem de novo, aquela da cabeça de novo, é quarto de final, você leva 2-0, dificilmente você vira, né? Mas eu acho que o Brasil ele soube ter uma dose ali de saber jogar o 2-0 e até que equilibrou o jogo no primeiro tempo ainda, né? Lembra, se bem me lembro, ainda teve alguns lances de ataque. E o segundo tempo o Brasil foi muito superior. Aí você pode levar em consideração a Bélgica tentando segurar o resultado, ou um pouco assustada com o fato do seu Brasil e tudo mais, né? Mas o Brasil começou muito mal e terminou até de certa forma satisfatória, na minha opinião. Não sei se o Luiz concorda. Não, com relação a isso eu concordo, mas a parte do paneleiro, que é a parte do convocar amigo, porque trabalhei com ele no Corinthians, porque eu trabalhei com ele no Criciúma, no Bom Sucesso. A gente não tinha. O Daniel Alves se machucou nas vésperas da Copa, né? A gente tinha o Fagner. O Marcelo se machucou, o Felipe Luiz voltou, jogou bem o jogo, e ele tira o Felipe Luiz e coloca o Marcelo machucado. O Marcelo claramente jogou travado aquele jogo com medo do Lukaku nas costas dele. Porque se ele vai na frente, ele não ia ter aquele arranque que a gente sabe que o Marcelo tem.
a gente tinha um Douglas Costa que foi bichado desde o começo do jogo, desde o começo da Copa do Mundo, e o Douglas Costa já estava todo ferrado. A gente não sabia se o Douglas Costa poderia jogar ou não. O Douglas falou muito bem. O Lukaku jogou nas costas do Marcelo com o Miranda, jogou no meio dos dois. Os dois ali ficaram desesperados, e a gente Miranda tinha... Miranda tinha que sair para a na esquerda e deixava a ajuda para o Ine entrar. O lateral direito, o Fabinho, era lateral direito no Mônaco. O Douglas lembrou aí. O cara levou o Fagner, gente. Pelo amor de Deus, o Fagner. Cara, o Fagner. O Fagner assim, não é tão ruim assim. Mas é o Fagner. A vaga na lateral direita, ela cai no colo do Fagner, porque o Brasil foi para a Copa do Mundo sem Daniel Alves, e o Danilo também se machuca. Já lá na Rússia. Jogou o primeiro jogo e acabou, não jogou mais. E aí acontece. Então, ele tinha o Fabinho para convocar no lugar do Danilo, por exemplo. O Fabinho era volante, não? Não, ele era lateral. Ele virou volante de fato no Liverpool. Tanto que quando ele chega no Liverpool, não sabia se ele ia para a lateral ou se ele ia. Mas quando ele jogou de volante. Ele jogou de volante. Não, ele chegou a jogar. No Fluminense ele jogou de volante. Mas assim, o Fabinho era lateral direito. Ele se caracterizou de volante porque ele chega no Liverpool e ele encontra o Alexander Arnold voando. O que aconteceu com o Fabinho é mais ou menos o que aconteceu com o Pavard. O Pavard só não joga. O Pavard só foi jogar de lateral direito no Bayern porque o Kimmich vai para volante. Aí abre uma posição na lateral direita e o Pavard se dá bem por ali. O Fabinho é a mesma coisa. Ele é contratado no Liverpool por essa polivalência dele. E aí ele se torna volante de fato porque o Alexander Arnold voa lá na lateral direita. Cara, vocês lembram? Comentando isso aí que o Fernando falou, o Tite, por exemplo, aí, ele tinha o Hazard, que na Copa do Mundo de 2018 era um dos melhores jogadores na posição atuando pelo lado esquerdo, junto com o Neymar ali e mais alguns. Se eu tenho o Fagner, eu tenho o Marquinhos no banco, que o Marquinhos também faz a lateral direita. Por que eu não coloco o Marquinhos para marcar o Hazard e tiro o Fagner? Isso mesmo. Aí a amizade fala mais alto. O Fagner estava acostumado a marcar aqui, ó, o Everaldo no Brasil, o Ione Gonzalez, o Rodrigo Pimpão, ele estava acostumado a marcar esses caras. Quando chega lá na Copa, é outro nível, cara, é outra coisa. Por isso, o Douglas falou muito bem. O Gabigol é o melhor jogador daqui do Brasil. É o melhor jogador do Brasil, mas no Brasil, no Brasil, as zagas aí que tem, pelo amor de Deus. Henrique Bocanegra aí, ó, na zaga do Vasco ano passado, que o Gabigol fez 5 gols, gente. Então, assim, o Tite deu muito mole. Essa insistência no Gabriel Jesus me incomoda demais, demais. Eu acho que ele tem alguma coisa com o Gabriel Jesus. Porque não é possível que ele não tire o Gabriel Jesus do time. O Firmino até na Copa estava até melhor do que ele em 2018. Então, assim, eu acho que o Tite Paneleiro, ele mereceu esse rótulo, ele merece. Ele deu muito mole na Copa e espero profundamente que ele melhore. Eu não queria que ele fosse. Eu queria que, acabando agora o contrato do Guardiola, eu queria que a CBF fosse uma décima de maluco e contratasse o Guardiola aí, oferecendo o maior salário do planeta, mas o Guardiola, eu queria muito o Guardiola na seleção. Só para falar aqui que o Fabinho, ele virou volante do Mônaco, ele foi volante do Mônaco por um bom tempo, gente. Inclusive aquela campanha do Mônaco em 2016, 2017, que ele chega à semifinal da Champions League, o lateral direito era o Dirá. E o meio-campista, o jogador que jogava na volância ali, era exatamente o Fabinho. Então o Fabinho já não era lateral já há um bom tempo, já com a Copa de 2018. Eu sei que ele sabe jogar, ele tem condição de jogar na lateral direita, mas ele é convocado pela seleção como volante, não como lateral. O Clóvis até falou, a seleção deve estar muito boa para não precisar do Fabinho. Exatamente. Então ali ele teve... Eu acho que pelo fato de o Fabinho ter virado volante, ele ficou meio receoso de chamar o Fabinho como lateral. Só isso explica ele levar Fagner e Fabinho, mais nada. Se eu sou o presidente, se eu sou o caboclo, o Tite vai e convoca o Felipe Coutinho, eu desligo o Tite na mesma hora. Anunciou o Felipe Coutinho, eu desligo ele ali, ó. Tite, está afastado, eu vou contratar outra pessoa. Porque é inadmissível o Felipe Coutinho continuar sendo convocado. O Felipe Coutinho, ele não consegue fazer um jogo de titular depois que ele saiu do Liverpool, ele não consegue jogar nada. Ele foi vaiado pela torcida do Barcelona, que é a torcida mais fodinha que existe. O Paulinho, já de um tempo pra cá, ele virou jogador de seleção brasileira.
porque ele fez ótimas partidas na seleção nas eliminatórias e em clube ele era inexpressivo. Teve ali uma passagem bem rápida no Barcelona, uma coisa legalzinha ali, mas parou também. Então eu acho que se eu tenho um cara jogando bem na seleção, eu posso ter o respaldo para continuar convocando ele. O Coutinho. Uma ótima Copa. O Felipe Coutinho deveria ter sido encaixado no lugar do Renato Augusto nas eliminatórias, já com antecedência. Eu acho que não dava para ir para a Copa do Mundo com o Renato Augusto, em hipótese alguma. Eu acho que assim que conseguiu a classificação, já era para tentar encaixar o Felipe Coutinho no time, porque na época ele jogava no Liverpool, e vocês lembram bem, o cara estava voando como winger, né? Talvez tivesse passado ali um pouquinho ali o Neymar para o meio, para tentar uma aproximação com o Felipe Coutinho. Ele não tentou, ele insistiu no Renato Augusto se machucou, mesmo assim foi para a Copa, e aí o Brasil, sem aquele encaixe do Renato e tentando colocar o Felipe Coutinho ali nas coxas, né? Com o carro andando, né? Trocar pneu com o carro andando, o carro andando não deu certo, e aí o Brasil sofreu. Mesmo assim, eu considero, não sei se vocês concordam, eu acho que o Felipe Coutinho fez sim uma Copa do Mundo decente. Mas o Tite, principalmente, precisava mexer melhor e saber mexer no ponto certo. Ele sempre demorava muito para substituir nos jogos. Isso também é uma coisa que estava incomodando muito em 2018. Um super debate aqui sobre Brasil e Copa do Mundo, foi muito legal, muito bacana. E queria agradecer a vocês pela participação. E a despedida de vocês aí, Douglas. Fala aí o que você achou e o que você espera do Brasil, né? Pô, galera, dizer que gostei muito de participar. Assim, saber que a gente tem opiniões diferentes e saber lidar com a opinião de cada um. Eu acho isso de fundamental importância para a gente crescer, não só como sociedade, mas também no âmbito que a gente discute, que é o futebol. A gente saber discutir o futebol com visões diferentes, isso é primordial para a gente, talvez, conquistar um título igual que é o que a gente discutiu aqui, né? Que a gente debateu. Então, foi um debate muito sadio, muito legal. Espero que a gente possa voltar aí o mais breve possível para trazer outros temas aí para esse debate se estender por mais programas. Miro! Bom, foi muito bom conversar com vocês e tudo. É ótimo esse pluralismo, né, para falar do futebol. Mergulhamos aqui em 4 Copas que não ganhamos. Torcer para 2022 vir o título, né? Pior que eu tô imaginando o que vai ser em dezembro, 2022, época de Natal e Papai Noel de verde e amarelo, que vai ter isso, infelizmente, em 2022. Agradecer o convite aí feito, que a gente venha discutir mais vezes, que cada um respeite a opinião do outro, que é o mais importante, né? E que a gente discorde de um monte de coisa, mas que o Brasil vença a Copa de 2022, que é o mais importante. Amém. Obrigado aí. A gente se vê então no próximo vídeo. Aquele abraço, até a próxima.